Patrícia Flores. Hoje o nosso convidado especial é o Dr. Ciro Jorge. Ele é advogado especialista em Direito Eletrônico e Tecnologia da Informação. Ele é membro do Instituto Brasileiro de Direito Eletrônico, pós-graduado em Direito Eletrônico e Direito do Consumidor. O nosso papo de hoje vai ser super interessante. Eu fui pra rua para saber como as pessoas têm costume de usar a internet. Vamos ver, Ciro, como é que as pessoas têm usado a internet ultimamente. Vamos lá. Como que você tem costume de usar a internet? Eu uso a internet para pesquisa e compra. Geralmente no YouTube e no Google eu uso para pesquisa. Para jogar, ver vídeo no YouTube, WhatsApp e estudar. Eu uso bastante a internet, principalmente para a divulgação do meu trabalho, né? Que a internet hoje em dia é um dos melhores meios de propaganda. A internet mais WhatsApp, né? Comunicação, né? Às vezes a pessoa fica mais longe. Então, hoje eu estou utilizando ela para divulgar o meu trabalho, né? Trabalho com vendas, tenho uma loja, uma lanchonete, né? Eu trabalho divulgando os meus produtos. Uso internet, assim, mais para casos de Facebook, essas coisas assim, né? E-mails, igual agora, de escola, que a gente com essa pandemia, não estamos tendo aula presencial. Aí estamos usando o Google Classroom, né? Fala. Aí só uso mesmo para isso, mas não sou muito de usar a internet, não. Geralmente para estudar, para pegar receitas e, assim, redes sociais. Eu uso a internet para entrar no G1, ver notícias, dentro do Facebook para conversar com os amigos, o WhatsApp e saber o que está acontecendo no mundo no nosso dia a dia, as notícias. Deixa eu fazer uma outra pergunta. E quando mandam assim, um link em grupos, você tem essa previsão de entrar ou você não abre esses links assim? Não abro não. Nem e-mail assim, spam? Não, eu procuro não abrir. Prefiro não clicar, né? Até algo que não seja do meu interesse. Eu procuro não compartilhar também, né? Porque, como a gente sabe, existem as fake news. E eu prefiro evitar esse tipo de compartilhamento. Tenho curiosidade, às vezes, nos links, sim. Não são todos, mas alguns eu tenho curiosidade, sim, de clicar. E às vezes a coisa até que não é boa, né? Mas eu tenho curiosidade, sim. Não sou muito curiosa, deixo os links pra lá. Igual assim, pessoas falam, né, sobre vírus, então eu tento menos clicar nesses links. Sempre fui muito curioso, né? E tudo que os outros me mandavam, eu imediatamente eu ia lá e clicava para ver, né? Ainda mais quando a notícia era financeira. Você pode alcançar ou aumentar uma meta. Até que um dia uma pessoa me mandou um link. Eu fui, cliquei no link e meu celular ele apagou tudo. Ele deu pau. Eu tive que botar no conserto e consegui recuperar. Você fica coladinho comigo porque tem muita coisa legal por aí. Ciro, obrigado por aceitar o nosso convite, de estar batendo esse papo aqui comigo no meu canal. Obrigado, eu que agradeço primeiramente pelo convite, parabenizar pelo projeto que incentiva o debate, que fomenta a troca de ideias, nesse que é o ambiente mais democrático do mundo, né? Nós estamos aqui na internet, onde todo mundo fala com todo mundo ouve todo mundo, são muitas vias, não é mesmo? Então eu fico muito feliz de poder estar, de alguma forma, fazendo parte disso, poder proporcionar para o amigo internauta inscrito no seu canal um pouquinho de informação. Muito obrigada, Ciro. E para começar o nosso bate-papo, fala pra gente um pouquinho do Ciro Jorge, para que as pessoas possam te conhecer um pouquinho melhor. O Ciro, pessoa que começou a fazer direito aos 17 anos, até então ele fazia tudo errado, mas escolheu a faculdade de direito. Tô brincando, sempre gostei, sempre fui apaixonado por ler e escrever, apaixonado por livros, meu sonho sempre foi morar numa biblioteca e isso me levou à faculdade de direito. E ao longo do curso uma coisa foi aliando a outra, porque é um nerd assumido, apaixonado por livros, histórias em quadrinhos, adoro Batman, um personagem que sempre gostou muito de justiça e para isso sempre utilizou tecnologia nesse combate. Então uma coisa foi se aliando a outra até que me levou à minha especialidade, direito eletrônico, que é uma área que eu estudo desde 2001. O direito tem várias, diversificações. Você escolheu o direito eletrônico. Fala um pouquinho do que se trata o direito eletrônico para que as pessoas possam entender. O futuro chegou, né? Não há mais como ignorá-lo.
Milhares e milhares de brasileiros acessam a internet todos os dias e isso é cada vez maior. É inevitável que esse número aumente cada vez mais, principalmente em tempos como hoje, em que nós estamos mais em casa. Então estamos todos conectados, todos nesse chamado mundo virtual, que eu sempre discordei um pouco dessa terminologia virtual, porque de virtual não tem nada aqui dentro, né? São pessoas reais, com sentimentos reais, com a única diferença de que estão atrás da tela de um computador. E o direito eletrônico está justamente aí. Ele procura organizar as relações humanas dentro desse chamado mundo virtual, que eu prefiro chamar de mundo online, né, e offline, porque realmente, definitivamente, de virtual isso aqui não tem nada. Hoje em dia as pessoas estão vivendo mais nesse mundo, né, virtual e deixando o mundo real, né, de lado, assim. Então, onde acontece várias coisas perigosas, né, as mães às vezes nem sabem onde os filhos ficam o dia inteiro, tá no computador, tá quietinho lá. Esse é um ponto e aí mora o perigo. Esse é um ponto muito importante, porque a primeira que a internet ela faz parte da gente, da vida da gente como uma escova de dente, né? Todo mundo hoje não consegue fugir disso. De alguma forma a tecnologia está presente na vida das pessoas. E é interessante esse ponto porque as mães, elas muitas das vezes, a família em geral, muitas das vezes acham que os seus pequenos estão seguros, deixam lá no quarto quietinho, porque lá não está dando trabalho, quando na verdade está se abrindo uma janela para o mundo. E é aí que entra o mundo o direito eletrônico, entrando nesse mundo buscando um pouco de segurança, né, dizer o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que é crime, o que não é crime, dentro deste mundo virtual. Eu espero até que esse papo possa ser de utilidade pública, até para que essas mães possam ver de uma forma bastante ilustrativa o quanto que esse mundo é perigoso. Então, doutor Ciro, aproveitando que nós estamos nesse gancho de perigos na internet, né, o que nós podemos dizer a respeito da legislação brasileira? Tem avançado bastante nesse aspecto? Um pouco. Não tanto quanto deveria. Deveria estar avançando no mínimo na mesma proporção que os avanços tecnológicos. Tudo bem que é muito difícil acompanhar a velocidade dos avanços tecnológicos, principalmente hoje em dia, mas infelizmente nós temos legisladores muito, digamos, interesseiros, que só legislam quando é do interesse próprio, ou para ser mais específico, só legislam quando é do interesse do próprio bolso. Então, nós acabamos tendo uma certa dificuldade diante da legislação brasileira. Mas nós temos aí 3 pontos, 3 marcos aí, basilares para a legislação brasileira no âmbito do direito eletrônico. Uma foi em 2014, é o Marco Civil da Internet, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Mais recentemente tivemos a Lei 13.718, de 24 de setembro de 2018, que finalmente passou a considerar como crime o fato de uma pessoa divulgar, trocar, disponibilizar, vender, distribuir ou mesmo apenas compartilhar, sem consentimento da pessoa, uma fotografia, um vídeo ou qualquer outro registro dela em cena de sexo, de nudez ou de pornografia. Foi tipificada para essa conduta a pena de 1 a 5 anos de reclusão, sem contar as majorantes circunstanciais. E tivemos também a Lei 12.737 de 2012, que passa a considerar como crime a invasão de dispositivo informático, bem como o compartilhamento de dados não autorizados. Essa última foi popularmente conhecida como Lei Carolina Dickmann, onde a famosa atriz da Rede Globo de televisão, Carolina Dickmann, teve as suas fotos íntimas expostas na internet. Esse caso foi um marco para o Brasil, porque finalmente esse assunto teve luz, teve uma repercussão nacional, e os nossos legisladores interesseiros, vendo tudo aquilo acontecendo, a comoção popular que aquele caso ganhou, finalmente acordaram e decidiram fazer algo legalmente acerca de um assunto, de uma situação extremamente comum. Antes disso já era extremamente comum, dezenas de pessoas são vítimas de crimes assim, né? Inclusive, tragicamente, muitas adolescentes cometem um suicídio
ao terem as suas fotos íntimas vazadas na internet. É um assunto extremamente grave, de uma relevância social extremamente alta, que somente com esse caso da atriz, os legisladores decidiram finalmente legislar, e aí nós finalmente podemos ter uma legislação acerca do assunto. Porque veja bem um exemplo, Patrícia, olha como era e olha como passou a ser depois de todo esse avanço legal. Suponhamos que uma pessoa, pela janela, tire algumas fotografias minhas tomando banho de cueca verde fluorescente, samba canção. Vai ser uma imagem horrível, horrorosa, que ninguém vai querer ver, mas ainda assim esse cara pega essas fotografias que ele tirou sem a minha autorização e cola essas fotografias nos postes da Praça São Sebastião, que é uma praça aqui da nossa cidade de Três Rios, bem movimentada. Seria uma situação que facilmente eu poderia processar essa pessoa. Ocorre que, até então, essa mesma situação realizada na internet, não havia nada que eu pudesse fazer. Com a única diferença de ser na internet, e por incrível que pareça, é uma situação com uma proporção difusora infinitamente maior. Em um segundo, a minha imagem corre o mundo. Diferente da praça. Lógico que também seria horrível minha foto, um bando de horrível também na praça. Mas, ainda assim, nós temos ali esses crimes tipificados. E eu fiz questão de poder enfatizar bastante os verbos desse tipo, porque ele passou a incluir a questão do compartilhamento. Porque muita gente acredita que, não, eu estou aqui compartilhando, recebe uma imagem, um vídeo pelo WhatsApp e vai passando para frente. E essa pessoa acredita que não estou fazendo nada demais, só estou aqui, não foi eu que tirei, não foi eu... Não, o problema é meu, eu estou aqui. E sendo que, a partir disso, até quem compartilha está tendo uma conduta ilegal. E é interessante porque tudo isso que a gente vive é muito reflexo da sociedade. Recentemente, uma revista aqui da região me procurou para falar de um caso sobre um casal de Paraíba do Sul que teve o vídeo íntimo compartilhado na internet. Foi uma matéria muito bacana, foi muito interessante e essa revista publicou na sua rede social essa matéria. E eu fui ver, entrei nesse post da revista, fui ver os comentários, na sua totalidade, 95% dos comentários eram de pessoas querendo o vídeo, querendo que as pessoas compartilhassem o vídeo para ela. Ver um vídeo não sabe o dano que vai causar para a pessoa que sofreu essa, como a gente pode dizer, essa injúria, não. É tudo junto ali. De certa forma, agora nós temos um crime específico. Se trata, inclusive, do compartilhamento. Então, o que acaba acontecendo? As pessoas, às vezes, por questão de maldade mesmo, compartilham e tal, só que você também aí, cara, está cometendo um crime se está compartilhando. Inclusive, com relação a imagens, vídeos, é importante incluir também nesse assunto que quando se tem uma imagem, um vídeo ou qualquer registro envolvendo cena de nudez, sexualidade, pornografia, de menor idade, de criança, não basta apenas compartilhar. Apenas o fato de ter essa imagem, esse registro dentro do dispositivo, seja ele celular ou computador, já é crime. Então se você tem alguma foto nesse sentido, por favor apague, porque essa está sendo uma conduta criminosa. Inclusive tipificada pela lei hoje, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 240, ele fala que produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio cena de sexo ou pornografia envolvendo criança ou adolescente, dá uma pena de reclusão aí de 4 a 8 anos, sem contar a multa. Então veja bem esses verbos e como que a coisa está evoluindo mesmo, nos trazendo cada vez mais segurança na internet e nos mostrando que a internet definitivamente não é um mundo sem lei. Doutor Ciro, quais os tipos de medidas adotadas para combater esse tipo de crime? Quais as providências a pessoa deve tomar quando for vítima de um caso assim? É muito interessante que as pessoas ainda continuam acreditando que a internet é um mundo sem lei. E quando acontece uma situação de exposição de uma imagem,
a pessoa já entra em desespero. Então eu poderia dizer que psicologicamente conta-se muito, então é necessário manter um pouco a tranquilidade, compartilhar esse assunto com as pessoas de confiança, sejam pais, não fiquem com vergonha, porque infelizmente nós ainda vivemos numa sociedade complicada, que quando acontece isso com o homem é o garanhão, aquela coisa, e a mulher geralmente é que acaba tendo sendo um certo alvo para esse tipo de situação. A partir do momento que você tem uma tranquilidade, você já vai poder ter a calma de reunir todo esse material, porque nós podemos até fazer um paralelo com o caso de ofensas na internet, que geralmente acontecem no Facebook. Né? Às vezes fulano te chama disso, fulano se chama daquilo, pelo outro e tal. Né? Exatamente, exatamente. E aí, tira um print chamado print screen, né? a fotografia da tela desse dispositivo, registrar essas mensagens, essas postagens, vai tirando print de tudo e imprime, para que você possa levar até um cartório, porque esse documento vai dar a esses pedaços de papel justamente a fé pública. Esses documentos vão passar a valer, passar a ter uma validade processual, uma validade pública. Porque o que acontece? A pessoa que te xingou, que falou alguma coisa de você no Facebook, por exemplo, ela pode facilmente apagar essas mensagens. Aí você vai ficar sem provas. A partir do momento que você imprime e bate uma fé pública, o tabelião vai fazer o quê? Ele vai olhar para aquele documento do papel e vai olhar para a tela e falar, bom, as coisas são equiparadas, é o mesmo documento, porque também poderia alegar depois, foi modificado, que foi editado. A fé pública já acaba com isso. E a partir do momento que você tem esse documento com a fé pública, você vai levar até uma delegacia de polícia. Minha cidade não tem uma delegacia especializada em crimes cibernéticos. Hoje em dia tem muitas. Mesmo assim, a delegacia, através do seu delegado, toda a polícia civil, seus investigadores, inspetores, são responsáveis por receber esse tipo de situação e inspecionar. Eles têm que receber, né? Porque aqui em Três Rios existe algum tipo de delegacia? Não existe aqui em Três Rios uma delegacia especializada, mas a delegacia está extremamente capaz, é extremamente capaz para receber esse tipo de situação. E aí sim, o que acaba acontecendo? Você tem todo o aparato legal dentro de você ali. Você está com todo aquele documento, que inclusive, através disso, você registra um boletim de ocorrência. Com essa documentação, na delegacia, você vai fazer um boletim de ocorrência. E aí, no caso do Facebook, por exemplo, você pode facilmente, com a reunião de todos esses documentos, entrar com um processo contra a pessoa. E aí, Patrícia, suponhamos que a pessoa está usando um fake para fazer isso. Porque geralmente as pessoas elas são covardes, elas acham que atrás da tela de computador... Coloca anonimato ali e começa a fazer bobeira, né? Exatamente. Ali atrás ela acha que está segura, que ninguém vai achar, quando na verdade é exatamente o contrário. É muito mais fácil achar a pessoa no computador do que no mundo real, no mundo offline. Porque no mundo offline, vamos supor, a pessoa foi lá, ameaçou o outro. Como que você vai provar que você estava em tal lugar? Se não tiver uma câmera naquele local que está te mostrando que você está passando por aquela rua, se não tiver alguém que tenha visto, você não vai ter como provar. Já no computador, tudo o que você navega, qualquer coisa que você faça na internet, qualquer coisa mesmo, literalmente deixa rastros. Então, o que acontece? Quando é um fake, que a pessoa acha que não vai ser descoberto, vamos pôr esse exemplo do Facebook. O que a gente faz? A gente processa o Facebook, para que ele forneça os dados cadastrais deste usuário. E os dados cadastrais seriam o quê? Seria e-mail, seria endereço, localização, IP. Esse IP é como se fosse a nossa impressão digital. É onde a gente descobre tudo sobre a máquina, no caso. O Facebook, naturalmente, ele vai fornecer esse material. Porque se ele não fornecer, quem vai ser responsável vai ser ele. É ele que vai ser perguntado. Ele vai falar, toma tudo, toma minhas calças, minhas cuecas. Ele vai querer dar tudo para que a batata quente não fique na mão dele. Nosso amigo Marquinhos, você conhece o Marquinhos, né? Mark Zuckerberg, que é dono do Facebook, dono de tudo, né? Nosso amigo Marquinhos. É lógico que ele não vai querer aquela batata quente na mão dele. Ele toma isso tudo aí, toma e tal. E aí e é interessante, Patrícia, porque nesses documentos podem conter, na prática isso é muito interessante, porque um desses documentos acaba sendo a foto tirada pelo satélite da casa
onde estava localizada aquela máquina. Então, por cima você vê a casa, e isso te facilita em que sentido? Você pode, se é um ex-namorado, se está naquela casa, pronto. Você inclusive pode ir atrás de quem publicou uma foto sua que você não gostaria no Facebook. Porque inclusive, na própria lei, com relação a essas fotos íntimas, segundo os artigos 139 e 140 do Código Penal, o compartilhamento desse material pode ser classificado como difamação, que tem aí uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Ou injúria, né? Uma pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. E além disso, uma ação judicial civil procedente que garante à vítima uma reparação por danos morais e materiais. Então é interessante que de alguma forma essa pessoa responsável por aquela fez, ela vai pagar de alguma forma, seja monetariamente. Não há crime sem lei e a internet definitivamente não é um mundo sem lei. Então, além do crime que ela cometeu de divulgação das fotos da pessoa, ela vai corresponder a esses crimes que ainda vão aumentar mais a pena dela. Exatamente, tem crime no âmbito penal, que ela pode ter uma pena de detenção, sendo caso aí de difamação, calúnia, injúria, e também uma responsabilidade em âmbito civil, que ela vai ter que pagar pelos danos morais e danos materiais causadas àquela vítima em razão desse procedimento de publicação, que as pessoas insistem em fomentar essa coisa da foto íntima, né, e tal. Então a gente tem que tentar entender que o bom senso é uma receita barata, de graça, extremamente simples, e que ela serve para qualquer tipo de situação. Uma pergunta, Patrícia, você andaria no meio de uma via extremamente movimentada de carros, na estrada, no meio, você andaria no meio dessa rua? Não. E é uma questão muito óbvia. É dessas obviedades que a internet é formada. A estrutura da internet, ela reflete justamente a realidade real, que a gente tem essa mania de falar que não, no virtual as coisas não acontecem realmente. O fato é que o bom senso faz parte dessa obviedade, que nos traz uma segurança extremamente completa, né, em todos os sentidos. Então, eu sei que vocês estão adorando o nosso bate-papo com o Dr. Ciro. Vocês não podem perder, porque nós vamos fazer no finalzinho uma demonstração com um vídeo super legal que o Dr. Ciro tem de como o hacker ele entra no nosso computador. Você não pode perder, fica coladinho comigo.